Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o pastor Josué Carvalho e você está em mais um Cristianismo Sem Censura. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que tem tomado conta dos noticiários, que é a decisão tomada pelo Reino Unido de abandonar a União Europeia. Vamos falar sobre isso, o que isso tem a ver comigo, contigo? Bem, você já deve estar sabendo, está em todos os jornais, em todos os noticiários, na internet, em todo lugar. O Reino Unido decidiu abandonar a União Europeia. O que isso tem a ver com a minha vida, pastor? Você deve estar se perguntando, o que isso afeta a minha vida? Afeta de alguma maneira? Sim, afeta, é claro que afeta. Do ponto de vista socioeconômico, é claro que as consequências serão um pouco mais lentas, demoradas, né? Até porque o Reino Unido ele tem até 2 anos para de fato concretizar essa decisão de abandonar a União Europeia. E isso vai trazer consequências, né, sociais, econômicas, e é por isso que o mundo inteiro está aí, né, tenso com essa decisão. Será que outros países também vão decidir abandonar a União Europeia, né, seguindo aí, né, o Reino Unido, né, nessa mesma decisão? Então, as consequências sociais e econômicas só o tempo vai nos mostrar. Mas eu quero falar do ponto de vista espiritual. O que isso tem a ver com a minha vida e com a tua vida espiritual? Bem, quando você estuda a história dos países da Europa, você vai ver que a grande maioria desses países eles surgiram das tribos bárbaras. Tribos bárbaras estas que foram responsáveis pela queda do Império Romano. Império Romano que foi responsável pela queda do Império Grego e por aí vai. Bem, Império Grego, Romano, tribos bárbaras, isso lembra alguma coisa? Sim, é claro que lembra. Daniel 2. Daniel 2 tem uma profecia interessante lá. Se você ainda não leu, leia Daniel 2, que você vai ver a estátua do sonho de Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor sonhou com uma estátua cuja cabeça era de ouro, peito de prata, quadril de bronze, pernas de ferro e os pés de ferro e barro. Esses pés representavam então as tribos bárbaras, que foram as responsáveis pela queda do Império Romano. Eu queria que você acompanhasse comigo um pouquinho do que está escrito na Bíblia, lá no livro de Daniel, capítulo 2, verso 41. Veja o que diz a Bíblia em Daniel, capítulo 2, verso 41, diz o seguinte: quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será este um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro de lodo. Olha só o que diz o verso 42 agora. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com o barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamentos, mas não se ligarão um ao outro, assim como o barro não se mistura com o ferro. Bem, o que Daniel queria dizer com isso? Daniel queria dizer que aquelas tribos, elas seriam parte delas fortes, parte delas fracas. Quando você olha para os países europeus, você vai ter grandes potências, né, ali naquele continente, mas você vai ter também países, né, mais fracos, mais pobres, né? Daniel também disse que esses países, essas tribos, elas iriam tentar se unir através de casamento, mas elas não iam conseguir ter liga, porque o barro não se mistura com o ferro. E aí quando você olha, né, para o cenário dos países europeus, quando você vai estudar a história desses países, você vai perceber também que existiram ali muitos casamentos arranjados, príncipes e princesas de países diferentes casando para se unirem, para formarem, para se fortalecerem através da união de casamentos. Mas isso não deu certo, né? Não foram bem sucedidos esses casamentos, até que aí depois da Segunda Guerra Mundial veio então a União Europeia, com o intuito de fortalecer aquele continente, de fortalecer aqueles países. Mas aí, queridos, a Bíblia ela não falha, a Bíblia ela não erra. A Bíblia disse que eles iriam tentar se unir,
mas que eles não iriam conseguir. E a decisão tomada pelo povo do Reino Unido nesses últimos dias de abandonar a União Europeia só vem confirmar ainda mais que a Bíblia é sim um livro verdadeiro, que merece a minha e a sua confiança. Mas sabe qual que é a parte mais importante dessa profecia de Daniel capítulo 2? Não é a estátua, não é os pés da estátua, que é de barro, de ferro, mas é o que vem depois. Porque a Bíblia diz, lá na profecia, que quando o rei Nabucodonosor estava olhando a estátua, contemplando a estátua, uma pedra foi lançada sem auxílio de mãos e destruiu aquela estátua. Olha o que diz o verso 44 do livro de Daniel, capítulo 2, com respeito a esta pedra. Diz assim, olha: mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze e o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel é a sua interpretação. Ou seja, Deus deu aquele sonho para o rei Nabucodonosor para mostrar para o rei as coisas que iriam acontecer com o passar do tempo. Tudo já aconteceu. Se você pegar a história do mundo, você vai ver que Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma foram grandes impérios que dominaram o mundo. Se você pegar a história, você vai ver também que o Império de Roma, o Império Romano, ele foi destruído pelas tribos bárbaras. Tribos estas que originaram aí os países da Europa, Itália, Alemanha, Portugal, Espanha, e que esses países tentariam se unir, e tentaram através de casamentos, tentaram através da União Europeia, mas que agora a decisão do Reino Unido de abandonar a União Europeia só vem mostrar que a Bíblia é um livro verdadeiro. E ainda mais, que nós estamos vivendo os últimos momentos da história deste mundo. Então se liga na dica que eu vou te dar agora. Você quer fazer parte de um reino bacana? Você quer fazer parte de um reino que não vai ser destruído, que pelo contrário vai ser implantado e ele vai ser eterno? Então, faça parte do reino de Deus. Venha se unir ao reino de Deus. Então, galera, vamos estudar a Bíblia. Vamos nos aprofundar no conhecimento da palavra de Deus, pois nós temos certeza que a Bíblia é um livro verdadeiro. Um abraço para você. Não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos, através das suas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Não esquece, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreve em nosso canal para você não ficar por fora de nada do que acontece aqui no Cristianismo Sem Censura. Semana que vem estamos de volta com mais um vídeo e até a semana que vem. Um abraço, fiquem com Deus, fui!